Olá, sejam bem-vindos ao CZ Talks, o podcast que coloca publicidade, propaganda e marketing no centro da discussão. Eu sou Júnia Martins e está começando mais um episódio do CZ Talks. Vamos lá, Bruno. Mais um dia aqui de podcast, mais um Vamos dia lá. com um tema interessante. Mais um dia, um tema que vai ser bem legal. Eu tô ansioso. Bora lá. Vou apresentar a nossa convidada. Vamos lá. Nós temos uma convidada hoje com uma trajetória inspiradora no mundo do marketing, com uma experiência consolidada em marcas como a Avery Dennison, Hunter Douglas e MS Farmacêutica. Ela traz uma bagagem extensa em gestão de marcas, comunicação, trade marketing e desenvolvimento de novos negócios. Ela é apaixonada por estratégias criativas e inovação. Ela é especialista em campanhas promocionais e marketing digital, sempre com foco em crescimento sustentável e no engajamento de equipes diversas e talentosas. Seja muito bem-vinda, Fernanda Castro. Muito obrigada. Obrigada, Júnia. Obrigada, Bruno, por me receber aqui. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Todo nosso. E ao meu lado está ele, o empresário, fundador da agência CZ, CEO da Intralisa, startup de comunicação interna empresarial e futura maior. Seremos a maior rede social do Brasil. A melhor a gente já é, agora a maior em construção. Uau! Publicitário formado pela PUC Campinas com especialização na SPM Miami School e que hoje está à frente da área de novos negócios junto comigo. E também participa como estrategista nos principais projetos aqui da agência. Oi, obrigado. Oi, por essa introdução maravilhosa. De nada. Bom, para a gente iniciar nosso bate-papo, a Fernanda tem uma construção, tem uma ampla, experiência no desenvolvimento tanto de estratégias que unem criatividade e resultados concretos de grandes marcas. Como que você, Fernanda, definiria o papel fundamental na hora de construir uma marca hoje? Na sua visão, como que esse trabalho de branding impacta diretamente o crescimento sustentável das empresas e o engajamento do público? Excelente pergunta, Júnia. Para mim, a construção de uma marca ela precisa ser genuína. Então, tudo que você faz na marca, ela precisa refletir os valores que essa companhia traz como prática, precisa traduzir todo aquilo que os colaboradores fazem possível ao decorrer, do processo produtivo ou da provisão aí do serviço, seja o tipo de marca que for, mas que traga esse DNA único, exclusivo, refletido através da comunicação, que isso tudo vai construir o branding e vai construir realmente uma marca que reflita com quem ela é e o que ela traz diferente para o mercado, qual o problema que ela resolve e como ela resolve esse problema. Que legal, Fernanda. E como que hoje você vê as empresas, Você enxerga que a maioria das empresas já tem um posicionamento forte ou você ainda vê empresas com muito desafio nessa construção de marca? Eu acho que a gente está num processo. Eu acho que muitas marcas, principalmente as marcas que estão nesse momento de revisar, tudo que ela faz, que valor que ela traz, isso já tem acontecido com muita frequência. E já tem marcas pequenas que nascem com um propósito muito bem definido. Então, acho que a gente está nesse caminho de construção. Existem, obviamente, algumas que ainda encontram os seus desafios e ainda devem estar aí batalhando para entender realmente qual é o diferencial que ela traz. Mas a gente vê cada vez mais essa questão sendo construída. Te dou até um exemplo. Na Avery Dennison, nós somos uma empresa Fortune 500, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e nós sempre ficamos bem lá atrás da cadeia, Eu faço materiais para rótulos que são vendidos para uma gráfica e depois vão para uma embalagem, numa dos segmentos de negócios da companhia. E a gente, esse ano, teve a oportunidade de reposicionar totalmente a empresa, lançamos uma nova visão corporativa, primeiro para o público interno, depois para o público externo, e uma nova tagline que reflete realmente quem somos e qual é o valor que nós trazemos para o mercado. E isso é um caminho que uma empresa B2B, que até então não tinha tanta, como é que eu posso dizer,
tanta necessidade, né, de refletir um branding genuíno e forte, vê isso como importante e fundamental, não só para comunicar com o cliente, para comunicar com o mercado, mas que também isso traduza o DNA da empresa para os colaboradores e que isso também seja atrativo para pessoas que queiram trabalhar, né, conosco. Então, acho que essa construção ela é muito importante também para isso. Que legal. E quer fazer uma pergunta, Bruno? Eu, ouvindo você falar, me veio um questionamento que eu acho que é um questionamento da maioria dos empresários, das empresas, né? Em que momento de uma organização se reconhece essa necessidade de modificar a sua marca, modificar o seu posicionamento? Em que momento que talvez o empresário tenha aquele insight, assim como vocês tiveram, nossa, eu preciso de um rebranding? Eu acho que é particular, né, de cada companhia. Tem algumas que talvez esperam ou não percebam essa necessidade até que os negócios comecem a decair, e tem outras que ativamente estão buscando novas oportunidades e vem o crescimento, né, sustentável através, né, desse posicionamento, encontrando novos caminhos, que esse foi o caso da Avery Dennison. Então, acho que depende um pouco da circunstância e da particularidade de cada marca e do momento que ela vive. Mas, para um crescimento sustentável, ninguém, né, estamos aqui como protetores de marcas, Sim. como quem trabalha todo dia para isso, ninguém pode negar que isso é um passo fundamental para qualquer companhia. E, além de fundamental, tem que ser um passo seguro, né? Porque a gente vê aí muitas marcas no mercado que fazem um rebranding que dá uma deslizada. Erramos, né? Erramos, consertamos e vamos em frente. Exato. Vamos tocar nesse assunto, que eu acho que é um tema legal da gente discutir. Quando que as empresas podem identificar, não sei se... Óbvio que não vai ter uma resposta certa ou errada, mas que elas deslizaram, sabe? Aquele momento que você olhou para a marca e falou, nossa, eu poderia ter mantido o que estava bom. Como que você o que você acha, né? Qual é a sua visão com relação a isso? Você acha que as empresas, elas têm esse momento de também refletir sobre o que deu errado? A gente tem cases recentes disso. Eu acho que é essencial a gente refletir, né, em todos os projetos, não só os relacionados à marca e a branding, a gente refletir o que deu certo, o que deu errado, onde a gente poderia, de repente, ter feito diferente. Isso faz parte, acho que, de toda a construção de um projeto. Acho que muitas vezes a gente deixa passar a questão de colocar o cliente no centro das decisões. E aí, nesse momento, os deslizes acontecem, seja por, puxa, aqui o processo vai ficar melhor internamente, ou, esse caminho é um pouquinho mais difícil, vamos deixar para depois. E aí, nesse momento que a gente não coloca o cliente no centro das decisões, esses deslizes acontecem e aí vemos algumas oportunidades para melhorar ou para fazer diferente. Então, acho que não é questão do momento, não é questão, né, de uma falha que poderia ter sido evitada, é realmente a gente entender que estamos aqui para os clientes da nossa marca e como eles, né, vão perceber essa marca, e tudo isso deve ser pensado com bastante atenção e carinho. Sim, e até porque a marca é para eles, né? Se eu sou o consumidor daquela marca, eu tenho que me identificar com ela, tem que fazer sentido para mim, tem que ter pelo menos os princípios e os valores que sejam muito próximos aos meus, para que a gente ande em conjunto com a marca. Que legal! Acho que uma coisa legal de trazer para essa discussão é para todo mundo lembrar que, independente do tamanho da corporação, da indústria, ou que seja a empresa, sempre tem um CPF sentado em uma cadeira que tem uma assinatura final para acontecer alguma coisa, mesmo que essa coisa seja grandiosa. E mesmo muitas vezes que isso passa por um conselho, por uma presidência, né, por um grande corpo de decisores ali, existe CPFs ali atrás, né? Ou CPF aqui no Brasil, né? Negócios são pessoas. São pessoas. E essas pessoas têm crenças, têm visão de mundo, e às vezes elas não estão tão dispostas a questionar o que está fora da bolha delas, infelizmente, né? E eu acho que muitas vezes por conta disso a gente acaba se deparando com projetos que para algumas pessoas não faz sentido, mas é porque a gente talvez não esteja dentro daquela visão que a pessoa que está lá está tendo, seja para o bem ou seja para o mal, né? A gente tem um caso recente, eu não sei quando vai sair esse episódio exatamente, mas a gente tem o caso mais recente agora da Jaguar, que é o que está trazendo mais discussão, né?
E ele, na minha opinião, é um caso que eu acho que eles vão questionar o que eles fizeram. Eu realmente acredito que é um projeto que não foi bem executado. Me parece que ele está muito mais ligado a uma vontade própria de uma bolha do que do real entendimento do mercado onde estão. Porque por mais que possa parecer um absurdo, né, pô, uma empresa desse tamanho, né, tomou uma decisão que seja errada, cara, pode acontecer. São pessoas que estão ali atrás, né? E acontece, né? A gente já viu outras vezes acontecendo. E só para finalizar, né, retomando a pergunta que você falou ali sobre que momento, né, que as empresas acho que identificam que merecem um rebranding ou não. Mas primeiro definindo o que é rebranding, né? Um retouch ali no logotipo não é um rebranding. A gente tem que lembrar disso. Apesar de algumas empresas venderem isso como rebranding, isso não é um rebranding. Rebranding eu diria que é um momento de ressignificação total, né? É de repensar a narrativa, de você entender, né, o propósito e como você é enxergado, né? Você cria uma ruptura no tempo que você está dizendo para as pessoas, olha, estamos criando algo novo, né, a marca já existe, a empresa já existe, os produtos já existem, mas a gente quer que vocês enxerguem ele de outro jeito. Está aqui o novo jeito, né? Acho que o rebranding é a oportunidade de fazer isso. E aí tem empresas que acertam nisso na veia, porque já era uma demanda do mercado, mudar e é só, na verdade, pôr em prática aquilo que todo mundo já pedia. Mas existe também o caso que criamos algo novo, totalmente do zero, que ninguém esperava. Tá aqui, ó, plau. E aí a empresa vai descobrir se aquilo vai funcionar ou não, né? Sim. E esse choque, né, pode trazer um impacto muito grande, dependendo de como for. Se fizer muito sentido, sucesso. Se você se identificar, fez o rebranding e acertou porque você ouviu de fato, colocou o cliente no centro, sucesso. Se você foi para o lado completamente oposto, se posicionou de uma forma que não faz sentido para o seu cliente, é melhor rever de novo o rebrand de vocês. A não ser que você tenha outros clientes, né? Você esteja trocando completamente sua base do cliente, que é o que aparentemente que a Jaguar está tentando fazer, por exemplo. Exato, exato. Vai que, né? Vai a gente não está sabendo dos planos atrás. Exatamente. Exato. Não sabemos o que a bolha está preparando para nós. Exatamente. Fernanda, comentando a respeito disso, né? A gente tem um público muito exigente. A forma de consumir marcas, produtos e serviços tem mudado constantemente. E nós temos nos tornado mais exigentes quanto a isso. Seja no atendimento, seja na qualidade da entrega do serviço, do produto. Como que você acredita, né? Quais são os pilares que uma marca deve estabelecer para conquistar credibilidade, relevância a longo prazo? Até porque a gente tem uma cultura que tem se tornado mais frequente de consumo muito rápido. E construir uma marca forte a longo prazo é algo que você precisa de um tempo. Quais são os pilares? O que você... na minha opinião, Júnia, eu acho que a proposta de valor ela precisa estar muito clara e bem definida. É muito importante que a gente tenha total consciência e clareza de qual é a solução e qual é o problema que eu resolvo para o meu cliente. Isso precisa ser bem evidente, explícito e claro para todo mundo. E, além disso, eu acho que tem muita questão hoje de alguns pilares que são importantes para a sociedade como um todo. Um deles é a sustentabilidade, por exemplo, né? Sim. Outro é a ética, né? Tudo que eu faço, ele está baseado em conceitos, tenho transparência nas coisas que eu faço, eu não faço greenwashing, por exemplo, que de fato eu falo, eu entrego e eu faço, né? Sim, sim. Então, acho que essa questão da transparência, da marca estar pautada na ética e na integridade, ela é a base de tudo, né? Sim. Depois a gente vem com toda a parte criativa, toda a parte que a gente gosta de fazer no dia a dia, né? Sim. Da inovação, do que eu posso fazer de diferente, de como a gente se relaciona e de como a gente vai conseguir fazer com que essa experiência de consumo possa ser cada vez mais prazerosa e que atenda todas as expectativas do meu mercado-alvo. Sim, e uma dica para as empresas e para as organizações, quando a gente fala muito de branding, rebranding, a gente fala de posicionamento, às vezes não fica palpável para as pessoas que não têm o conhecimento de marketing que a gente tem, não têm a visão estratégica que a gente tem, até porque é um know-how nosso, mas busquem olhar para o negócio de vocês de uma forma simples. Porque quando a gente quer colocar um posicionamento, criar uma narrativa, cria-se uma história muito mirabolante e cheia de 9 horas, assim, quando muitas das vezes é só você ouvir o seu cliente
E ele está pedindo, às vezes, o básico, o simples. A gente tem o exemplo, por exemplo, da Coca-Cola. Mas vamos falar do case da Coca-Cola que todo mundo já conhece. Mas eles transformaram uma marca em algo simples, experiência. É viver família, é estar ali em conjunto. Isso é a simplicidade, é aquilo que conecta. Então é olhar para o próprio negócio e falar o que é que o meu produto, o meu serviço conecta com o meu cliente. E assim é ouvindo o nosso cliente. É porque tá na moda, né, falar de branding agora. Eu diria que entrou na moda porque houve uma aproximação das pessoas com as empresas através da internet, né? A internet possibilitou uma aproximação, né? Então, você mesmo estava falando, empresas que, B2B principalmente, que até ontem, né, não precisavam... Tem muita empresa até hoje, inclusive, que se apoia única e exclusivamente em logística, distribuição, time de vendas. Você fala para o dono dessa empresa que ele precisa de uma marca, ele não está nem aí. Não, não precisa, cara, estou vendendo bem. Até não está mais, né? Até ter um concorrente que começa a fazer um trabalho de marca mais relevante, em que as pessoas começam a perceber, e aí ele se vê na necessidade de criar um rebrand. Só que esse cara que não faz porque entende, faz por necessidade, é o cara que faz a mirabolância. Porque aí ele vai para uma coisa que ele nem tá afim, e que ele nem sabe muito bem o que é, mas ele pega as palavras da moda e coloca tudo num PowerPoint, achando que aqui agora esse é meu posicionamento. E tá todos os termos de ESG e diversidade, tá tudo lá dentro, ele não tem a menor ideia do que ele tá falando, né? Mas aquilo vira um posicionamento. E aí, pelo contrário, quando você vê as marcas que realmente fazem porque entenderam esse game, né, de que as pessoas se importam, a marca pode ser super B2B, todo mundo sabe quem é a Vale aqui, né? Sim. Né? Mas 90% não sabe o que ela faz, mas é uma marca respeitada. Porque os caras fazem de verdade, né? Então tem uma diferença de quem faz porque entendeu e de quem faz para ter um PowerPoint ou uma frase na parede. Né? Eu concordo plenamente, Bruno, e eu acho que o que você está falando traz a questão que eu comentei de ser genuíno, né? De Exato. ser de verdade. Então, palavras e uma narrativa que pode ser linda, né? Não é o suficiente hoje em dia. Então, as pessoas percebem, né? Percebe. O tempo então mostra. você não gera essa conexão. Eu não sinto, né, que aquilo é para mim e que aquilo está sendo de fato. É que nem aquele namorado que está te falando uma história e está fazendo outra coisa por trás. Você sabe, Sim, né? exatamente. Então tem isso, né? Tem uma coisa que, se não for autêntico e se não for de verdade, hoje em dia as pessoas, até incentivadas pela internet, porque você tem a retroalimentação. Antes eu podia falar, né? Eu já estou aqui no mercado há mais de 20 anos trabalhando em marketing. Antes você podia falar e era a sua voz. Hoje tem uma conversa, e essa conversa precisa ser de verdade, como pessoas mesmo atrás do CNPJ, mas falando com o CPF, falando com seus consumidores e com seus clientes de uma maneira genuína, de uma maneira que cria conexão. Sim. Se não criar, o esforço e o dinheiro, né, é perdido. Exato. Deixa eu te fazer uma pergunta, Fernanda. Avery Dennison hoje é uma empresa majoritariamente B2B, né? Eu diria que sim. Sim. Porém, pode ser que haja uma intenção do B2C, né? Do comprador final, de entender quem é Avery e preferir a marca Avery Dennison. Isso acontece, certo? Sim. O quanto isso é percebido dentro da companhia e o quanto vocês fazem esforços para convencer não só o seu cliente direto, mas o indireto também de que sua marca é melhor? A gente tem até esse exemplo recente que eu comentei na campanha que a gente fez de lançamento da nossa nova tagline. A gente se preocupou que a linguagem fosse simplificada. Boa. E a gente se preocupou em traduzir, né, numa linguagem B2B2C, né, o que fazemos, né, todas as possibilidades que a companhia traz, seja para você, né, que trabalha numa outra multinacional, que de repente pode ser meu cliente B2B, seja para a pessoa que de repente vai consumir isso lá na ponta. Perfeito. Então, a construção disso está muito ligada em como eu vou comunicar, né? Uhum. Que ferramentas e que mensagem, né? Então, acho que é um pouco a gente olhar de uma maneira um pouquinho mais holística, talvez mais sistêmica, para entender como traduzo uma empresa que faz material para rótulo, que vai para o seu shampoo.
em uma empresa que, no final do dia, entrega a experiência para o consumidor de um shampoo que não vai perder seu rótulo, que vai suportar os 100 banhos que você vai ter, ou coisas mais interessantes mesmo. Nós temos uma divisão de RFID, né, de tags, de etiquetas inteligentes que a gente faz, que, através de sistemas, você pode saber a origem do café que você está tomando. E, de repente, você pode até gerar uma gorjeta para esse produtor rural que fez o seu café, né? Legal. Então, isso traduz um entendimento que eu não preciso falar tecnicamente o que é uma etiqueta de radiofrequência para o consumidor. Mas eu posso falar, olha, aqui você tem a possibilidade de dar um dinheiro, ou reconhecer o produtor que fez o seu café que você está bebendo hoje aqui nesse podcast. Perfeito. Né? Ou até mais, o consumidor entender que essa mágica que você está vendo acontecer aqui é uma empresa chamada Avery Dennison que consegue possibilitar isso. O cara não precisa entender tecnicamente o que aconteceu. Não precisa. Mas isso já agrega um baita valor de marca. Cara, essa empresa deve ser boa mesmo, hein? Isso em volume, né? Todas as pessoas da cadeia sabendo isso, traz um belo de uma reputação e um valor de marca. Exato. E acredito que tudo isso gira em torno de uma única palavra, e foi uma palavra que a gente ouviu muito esse ano e no ano passado, a respeito da autenticidade. É você ser autêntico. A autenticidade, ela é única, não existe outra marca igual a essa, não existe um jeito de se falar da forma com que vocês, cada um de nós e as empresas falam. Então, ser autêntico dentro da sua marca, da construção da sua marca, traz um grande diferencial que todo mundo busca, que todo mundo precisa. Boa. E, Fernanda, com relação a todas as suas experiências, né? Quais são os maiores desafios que você vê que as marcas enfrentam na hora de trazer essa autenticidade? É difícil, né? Vamos pensar. Eu acho que na minha visão, você tem que realmente entender o porquê você está no mercado, qual é o valor que você traz para o seu consumidor. Com isso bem definido, a narrativa que se constrói tem que estar conectada com esse consumidor, com esse seu cliente. Então, e se você fizer essa construção de uma maneira que realmente traduza quem você é, por que você está aqui, é como uma pessoa, né? Sou Fernanda, publicitária também, executiva de 20 anos de experiência, e eu trago este valor para as companhias que eu trabalho. Eu busco trazer inovação, eu busco alternativas de crescimento sustentável. Isso me faz única, né? Sim. É a mesma coisa para as companhias, né? O que te faz único? E aí você precisa entender, mapear isso, escutar um pouco a opinião dos outros, detalhista ou não, né? Uma brincadeira interna, né? Piada interna. Piada interna. Mas a percepção que a gente tem de nós mesmos, às vezes, não é a percepção que os outros têm. Então, essa conversa, né? Esse 360 graus aí é também igualmente importante. Eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre isso, porque... Diga. Polêmica não, mas eu acho que o maior problema das empresas terem autenticidade é ter autenticidade. Ela é existir. Porque autenticidade não é algo que você inventa do nada. Ela precisa ser... A história do genuíno, ela tem que existir de verdade. Quando a gente estiver falando de uma empresa de grande porte, sei lá, uma indústria multinacional... eu acho que já é mais fácil ela ter alcançado essa autenticidade, porque senão ela não teria chegado nesse ponto, né, sem isso. Tem razão. Mas se a gente pegar, acho que um corpo de empresas médias e menores, muitas vezes elas surgem sem mesmo. Às vezes o cara inventou aquilo única e exclusivamente pelo dinheiro, pela oportunidade, para copiar alguém. Sim. E a hora que ele se depara com essa necessidade de ter autenticidade, o desafio é esse. Eu não tenho. Eu preciso inventar um, ou chamar alguém que me ajude a ter. Sim. Só que isso dói um pouco de ouvir, né? Porque não é um caminho fácil Não você assumir isso, né? Você falar, Exatamente. eu sou mais uma empresa. Exato. É difícil você falar, puxa, eu tô aqui por quê? O que eu trago de diferente? E se eu não encontro essa resposta, né? E o medo da rejeição, muitas das vezes? Porque as empresas têm disso, se eu falar isso, eu posso ser cancelado de um lado, se eu falar aquilo, eu posso ser Hoje visto em dia... como tal coisa. E a autenticidade é ser você sem ter medo de errar, porque todo mundo erra, todo mundo falha. E aí, falando de empresa, todas as empresas falham em algum momento da sua jornada, É enfim. importante falhar também. A gente não Sim. constrói nada se as respostas estão
escritas em pedra, né? Exato. Boa. E, E é bom colocar nesse ponto que, para mim, é só uma questão de competitividade. Por quê? Vou explicar. A gente não está aqui falando uma coisa que é certo e errado, como se, não, você precisa ter autenticidade, senão você é uma empresa errada, senão você está fora do mercado. Não é isso. Tem um monte de empresa que não tem e está voando, sim. né? Mas basta alguém ter do seu lado. Aí você começa a perder competitividade por isso. Então é uma questão de estratégia de posicionamento, né? Não é, a gente não está falando aqui de uma coisa espiritual, não é uma vontade, né? Não, é uma estratégia mercadológica, cara. Ser autêntico vai te dar exato. vantagens. Assim, e a visão não é no curto prazo, né? Nunca é. Não. Nunca é, porque você pode estar indo super bem, né, com a sua empresa que Às é vezes, igual às outras, 1 milhão de outras, mas no longo prazo, que valor que você está gerando? O que que te faz diferente para você optar? Esse ao lugar do seu ou do o outro, né? Porque no final do dia, depois, você vai brigar por preço, né? Se eu exato. tenho, É se eu tenho um competitividade. serviço igual, eu vou brigar pelo preço. E aí, o quanto isso é sustentável para você e para sua operação, Exato. né? Então, não é no curto prazo que a gente sente isso. No longo prazo, com certeza, se a pessoa não está sentindo ainda, vai sentir. E muitas das vezes o mercado olha, eu já vou competir por preço. Às vezes, não necessariamente. Se você compete por autenticidade, o preço é irrelevante na hora da decisão. Mas se você tem um diferencial de mercado, o seu preço, enfim, a pessoa fecha independente dele. Não é essa a briga, né? Você Exato. está vendendo valor, você não está vendendo preço. Exato. Eu gosto muito das marcas que conversam nas redes sociais e a gente encaminhando para o mundo do digital. Eu não sei vocês, mas eu gosto de ver aqueles comentários das empresas, das marcas, disputando quem faz o melhor comentário. Vocês gostam disso também? O que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês quanto a isso? Pode falar. Essa é a minha. Eu me divirto também, viu? Eu acho sensacional as sacadas que aparecem, né? Burger King e McDonald's são exemplos clássicos, né? Sim, Netflix. Pepsi, Coca-Cola, igual, Sim. são maravilhosos. E o mais legal de tudo isso é que traduzem a personalidade das marcas também, né? Então, volta daquela, é genuíno, né? É autêntico, faz parte da conversa e da relação, né? De competitividade essas duas marcas. Eu adoro. Eu, Bruno, CPF, acho maravilhoso. É legal demais. É muito legal. É engraçadíssimo você ver algumas coisas, né? Eu, Bruno, empresário, tenho medo. Por quê? Porque aquele comentário saiu do dedo de alguém na frente de um celular. Ele pode estar dentro da maior empresa do mundo. Tem alguém logado no Instagram, no Twitter, onde for, com o dedo ali. Ele tem o poder de causar uma catástrofe se aquilo não for muito bem controlado. E eu duvido, né? Eu estou nesse mercado também já tem 20 anos. Já vi muitas empresas muito grandes por dentro. Muitas delas não são tão organizadas assim. A gente sabe, né? Muitas vezes tem um estagiário que tem o acesso ao Instagram da empresa. Acontece, né? Essa onda de redes sociais, de comentários, é um negócio até que recente na história, né, do marketing. Então, muitas empresas ainda não se estruturaram tanto. Então, por que eu falo que é um perigo? Porque isso um dia pode acontecer num dia que tem lá um estagiário que não está tão bem, que resolveu ser rebelde, certo? E ele simplesmente pode arruinar a reputação de uma empresa inteira com um clique, cara. Então, eu, do ponto de vista de empresário, olhando para os empresários, donos, gerentes, diretores de marketing, falo, cara, é muito legal, mas tem que ter muito cuidado. Sem dúvida. Porque as pessoas não têm esse discernimento. Eu vou trazer um exemplo aqui, que assim, até um pouco fora, mas é dentro. A gente teve recente, não é tão recente, mas o caso do Carrefour, vocês lembram? Acho que do cachorro, aconteceu alguma coisa. Putz, eu não Não tô lembro, lembrada. Aconteceu alguma coisa que nem faz tanta diferença agora na explicação com o Carrefour, que não mandou tão bem assim numa resposta sobre algum caso que aconteceu lá dentro. As pessoas atribuíram toda aquela polêmica ao Carrefour, à marca. Foi uma pessoa lá dentro da unidade, lá no XPTO de um lugar que fez alguma cagada, só que isso virou uma verdade para a marca inteira. Você fala, cara, que prejuízo de marca, né? Gente, a marca não tem culpa. Não foi o diretor, não foi o gerente, não foi o dono, não foi ninguém. Foi um cara de uma unidade X que teve uma decisão infeliz. Só que todo mundo ataca a marca.
Sim. Ou seja, é disso que eu tô falando, é um perigo isso acontecer, apesar de eu achar muito legal. Mas as empresas têm que estar muito ligeiras, muito atenciosas. Complexo, né? Porque que controle você vai ter nesse exemplo que você deu, né? Que controle que você tem em relação, né? Sei lá, uma empresa como Carrefour, quantos mil colaboradores tem, Exato. Sim. né? E aí eu acho que por parte de quem gere a marca, a gente precisa estar muito atento e também estar preparado para ter essa agilidade e entender, puxa, Exatamente. para que lado que eu vou correr e qual que é o posicionamento que eu vou ter em relação a essa catástrofe que de repente foi criada sem querer ou Sim. por querer, mas como gestores das marcas, a gente vai precisar, né, ter todo o aparato de gestão de crise, entender, né, como Se acontecer, tem que... Eu não sei se como vocês... tratar, né? Eu não sei se vocês vão lembrar de um caso que aconteceu de uma menina, e é exatamente o caso da estagiária. Ela estava logada no perfil da empresa, e é uma grande empresa, eu não vou lembrar o nome que é, e ela foi pro carnaval e fez um stories. Ah, eu lembro. Mas disso. aí foi sensacional, porque a resposta que eles deram... Exato. Ela deu sorte, né? Do que o caso ali não foi porque tão... Só que olha que interessante, a gente volta muito naquilo que você falou, Fernanda. Dentro das redes sociais, a gente tem a opção de diálogo. E quem defendeu a menina foi a internet. Então, assim, quem garantiu o emprego dela na empresa foi a internet. Isso é algo positivo, isso é algo legal. Não que vá acontecer sempre, e nem todas as vezes. Mas é um caso em que a estagiária fez o stories no carnaval, simplesmente explodiu, ela apagou correndo, mas aí já estava na internet rodando. Aí já foi. E o pessoal falando sobre isso. Mas foi uma baita reputação para a empresa. A empresa se conectou ainda mais com o público e tenho certeza que gerou novos negócios. O que acontece é que muitas vezes essas grandes empresas, elas têm um processo interno que, pelo tamanho da empresa, é impossível que ele seja muito rápido. Ele tem um processo, né? Só que a internet não respeita essa velocidade das empresas. A internet é rápida, você precisa responder, né? Com muita velocidade. Então, ou a empresa consegue imprimir um processo interno de aprovação, né, de auditoria muito eficiente, de que vou fazer um comentário, eu consigo submeter isso para uma aprovação de alguma cadeia, né, de aprovadores, mas tem que ser muito rápido, ou você tem que ter isso na mão de uma pessoa muito capaz e que todo mundo confia muito nela, né, que ela tenha sido homologada internamente para se você tem carta branca para fazer os comentários. E a gente sabe que nenhuma dessas duas coisas acontece na prática, né? Então, a gente vive, por isso que eu falei, é perigoso. Um desafio. É um desafio. É um desafio. Você tem que escolher se você quer viver isso ou não, Exatamente. essa Então, emoção. também que vale a pena correr o risco. Vai, se der alguma coisa, a gente apaga. E eu ia falar, a gente apaga, mas a internet tem uma memória que eu vou te contar. É um print, né? Inventaram o print. Acabou. É complexo, não é, como tão é. fácil assim. Não é. Se fosse, Não é. a gente não tinha essa preocupação, né, tão latente. Acho que o Bruno trouxe essa preocupação como marketing de uma maneira muito inteligente, porque a gente está muito mais sujeito a esse tipo de situação hoje do que no passado. Total. Então, se não somos rápidos, se não temos, né, as alternativas já estabelecidas, o tempo se perde, né? Ele é muito dinâmico, é volátil. Então, como é que você lida com tudo isso? E é um desafio, acho que não só para as agências, para as grandes marcas, né, em lidar com isso. Sim, Boa. e... Você ia falar? Não, fica à vontade. Não, falando dessa possibilidade das redes sociais, né? Como que dá para equilibrar a necessidade de presença constante nas redes sociais com esse cuidado de, não vou também falar tanto da minha marca? Como que as empresas, elas podem... Não sei se você tem uma visão com relação a isso, mas se tiver, esse é o objetivo da pergunta. Como que eles podem equilibrar a minha presença digital, né, as pequenas e médias empresas, com relação à sua marca em si? Como que você consegue enxergar, enfim, essa necessidade de construção, eu preciso estar sempre aqui no digital, ou não, preciso estar mais no off? Como que você vê? Na minha opinião, a questão do digital a produção do conteúdo do digital, ela precisa ser muito inteligente, muito bem estruturada. No sentido de que eu não só vendo o meu produto, né? Eu não fico lá falando, eu sou o melhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu acho que você precisa traduzir isso nos benefícios que você entrega e também, e o que é mais legal do digital nos outros clientes, né? O que as outras pessoas falam da minha marca, né? Então, como que, dando o exemplo aí da Avery,
como é que a Unilever usa o meu produto e por que que isso é um sucesso para ela, né? Não é a minha marca falando dela mesma, são os meus clientes falando de mim. E nas pequenas marcas isso é muito legal de fazer, né? Porque numa loja online de roupa, o que for, de sapato, né? Eu tenho experiências físicas, tenho experiências digitais, eu tenho alimentação. Olha aqui meu sapato, estou usando, vou me sentir um sucesso porque eu fui naquele evento com ele. Então, essa interação, né? É muito mais do que um conteúdo produzido somente pela marca, e sim pela construção de uma maneira geral dos clientes também, de quem consome a minha marca. Isso é muito legal que você comentou e até é o gancho para minha próxima pergunta. Como que você vê a influência de dois brands, de duas marcas? Você comentou da Avery Dennison e da Unilever. Como que é esse casamento, essa junção? O quanto isso pode potencializar as marcas e as empresas? Para mim isso é essencial. Quando a gente traduz, né? Trago um exemplo novamente. O tagline da Avery Dennison é Making Possible. Então, tornamos possível, né? Tornamos possível várias coisas. O RFID, né? Nas embalagens inteligentes, window film em carros, envelopamento de veículos, um monte de coisa. Só que como tornamos isso possível? Esse como vem dos nossos clientes, dos casos de sucesso que a gente constrói com outras marcas, com arquitetos, com empresas que são nossos clientes e que contam essa experiência e como o problema que eles tinham foi resolvido através da nossa companhia. Então, essa construção, né, das marcas, ela vem dessa maneira, de qual é o problema que eles tinham, de como a Avery Dennison resolveu esse problema e quais foram os resultados efetivos para uma marca B2B, né? Sim. Que trouxeram para essa marca que é nosso cliente. Então, para mim, isso é grande parte dos esforços que a gente faz hoje, né? Nessa tradução, né, dos benefícios reais que a gente entrega. Cria-se um ecossistema, né, de apoio e auxílio de marca para marca e ambos crescem nas suas frentes, tendo novas oportunidades. Tá muito na moda hoje em dia a gente vê as collabs, né, entre as marcas, que é justamente um movimento coordenado para que elas basicamente façam duas coisas. Primeiro, troca de reputação, né, quando você se encosta nessa outra marca, é mais ou menos como na física a transferência de temperatura, né? Quando você encosta um objeto de temperatura diferente no outro, eles tendem a ficar com a mesma temperatura. As collabs são mais ou menos isso, né? As marcas se encostam para que ambas nivelem um pouco a reputação que elas têm no mercado. Cada uma vai emprestar um pouquinho para a outra. E público também, né? Elas acabam emprestando público, seguidores, compradores, clientes em potencial. Então, quando as marcas têm valores parecidos ou pelo menos proporcionais, faz muito sentido essas collabs acontecerem e a gente vê isso acontecendo com muita frequência atualmente, né? E não é um movimento novo, é que agora acho que o advento da internet mais uma vez ele ganhou novas caras, né? Novas possibilidades. Os formatos, né? Exatamente. Agora ficou mais na moda de novo. E eu acho muito legal, inclusive. E qual que é pergunta para vocês dois, hein? O que vocês consideram o maior erro que uma marca pode cometer ao tentar se conectar com o público e falhar? Qual é o maior erro assim, que eles podem cometer? Na sua construção de marca, no seu posicionamento, ou não ouvir o cliente? Eu acredito que está muito conectado a olhar somente para dentro. Somente para o problema que eu, como empresa, quero resolver no meu processo ou na minha bolha, né? Se eu não olho para fora, a minha chance de errar é muito maior, né? Então, e aí é um pouco do que você falou, né? Desse ecossistema que se constrói. E esse ecossistema é gigante, ele pode vir do meu fornecedor, ele pode vir dos meus colaboradores, ele pode vir de parceiros, de clientes, toda essa construção, né, de uma cadeia, né, que se comunica, que entende, né, a chance do sucesso é muito maior do que se eu estou lá na minha cadeira, no meu computador, na minha mente, pensando, puxa, isso é legal, vou fazer, né? Boa. Sim.
Eu diria, e ó, eu vou dar um crédito para Jaguar agora, hein, com a minha resposta. De verdade. Na minha opinião, um dos maiores erros, né, não quer dizer que é o único ou o maior, mas um dos maiores é a intenção de copiar coisas, né? Ou seja, uma estratégia ou um posicionamento, olhar para as coisas, olhar para marketing como se fosse uma ciência exata, quando na verdade é uma ciência humana, né? Marketing para mim é você encontrar oportunidades diferentes de mercado que podem estar em qualquer lugar e não como uma regra, né? Por exemplo, é muito comum a gente ver as empresas, a gente recebe muito contato, né, de empresas contando com a gente, por exemplo, precisamos fazer Instagram, tantos posts. Cara, não tem estratégia melhor para o seu tipo de produto? Acho que tem, mas você está indo na moda, né? Tem outras coisas para você pensar para fazer. Mas claramente vocês estão fazendo isso só porque quando você chegou aí já era assim, sabe? Você não parou para refletir sobre outras oportunidades. E eu acho que esse é o maior gap, assim, a maior oportunidade, na verdade, que as empresas perdem de inventar algo novo. Tem muitas marcas com potencial muito grande de fazer coisas diferentes, mas acho que pela inércia ou por falta de incentivo, talvez, da empresa ou do próprio executivo, não tem coragem de executar. E quando a gente olha para essas empresas mais disruptivas, as que mais aparecem muitas vezes, né, com coisas diferentes, você vê que grande parte do motivo pelas quais elas conseguem coisas diferentes é porque elas usaram demais. E aí eu trago a Jaguar, né? Os caras usaram muito. Então, pelo menos isso é memorável, assim. Foi uma ousadia, para mim, até além do ponto. Mas eu gosto desse tipo de, sabe, de reinvenção. Tipo o Red Bull jogar um cara da estratosfera de paraquedas. Cara, que doideira, né? Imagina o cara chegando na reunião para apresentar essa ideia pro diretor dele. Tá certo que na Red Bull já são bem doidos, mas é realmente uma intencionalidade de ser diferente que é, na minha visão, o que mais chancela assim, essa autenticidade que a gente fala, né? É você fazer algumas coisas mesmo com o risco do erro, sabe? De forma autêntica. Autêntica demais. E a gente roda na mesma roda. Voltamos na palavra, né? Voltamos na palavra autêntica e, de novo, qual é o risco que você quer correr? São decisões que, como a Fernanda citou, é olhar para dentro de si, olhar para dentro de si, identificar quais são os seus valores, os seus princípios e como é que você quer ser visto da porta para fora e aplicar isso de forma autêntica, querendo correr riscos. E eu acho que toda marca que corre risco, corre o risco de dar certo. Exatamente. Você erra todos os tiros que você não dá. Exato. Ó. Filósofos aqui. Esse é um corte. Frase de coach, né? Mudou o tema, né? Não, tô brincando. Legal. Quer fazer alguma pergunta, Bruno? Segue aí. Segue aí. Vamos fazer um bate-bola, jogo rápido? Vamos. Como funciona esse bate-bola? É uma pergunta esse ou aquele. Mas eu tenho dado muitas brechas para os convidados. Você tem que ser um pouco mais dura, Júlia. Tem que ser mais dura, né? Eu vou ser mais rígida, gente. Na minha vez, você vai ser dura? Não, a Fer é mais preparada, né? Ela aguenta, vai. Então tá. A brincadeira, o bate-bola é esse ou aquele, uma resposta ou outra. Só que as minhas perguntas, elas são meio tendenciosas. Ai, assim. tô tensa. Vou até sentar diferente. Elas sempre caminham para um lado assim, você fala, é meio óbvio. Mas a gente pode discorrer os assuntos se surgir. E a pergunta é para os dois, tá? Primeiro para a Fernanda, depois para o Bruno. Para construir uma marca forte, então falando de marcas aí de longo prazo, o que é preferível? Transparência total ou mistério bem dosado? Eu vou pela transparência. E você, Bruno? Transparência total. Entre um e outro, transparência total. Por quê? Agora eu quero saber, agora eu vou cutucar. Porque eu acho que as pessoas conectam mais com uma coisa mais genuína. A gente o transparente é autêntico. Né? Eu sou real, sou quem eu sou. Muito bem. Em campanhas digitais de marca, o que vocês preferem? Autenticidade ou inovação? E aí a resposta... Puta. A gente vai repetir essa palavra de novo. De novo. Autenticidade. Com certeza. Acho que... E vou responder o porquê, apesar de você não ter me falado. Por favor, por quê, Fernanda? Eu acho que a autenticidade não exclui a inovação. Boa. Muito bem. Gostei. Fala mais sobre isso, né? A frase de coach, né? Porque eu acho que quando eu sou autêntico e eu trago o meu diferencial,
automaticamente eu busco a inovação, eu busco as possibilidades das pessoas me verem de uma maneira diferente. Isso traz, né, é traduzido pela inovação. Muito bom. Até porque inovação, pelo menos eu, né? Não sei vocês, mas a gente acaba automaticamente associando muito com tecnologia, assim, nem sempre. Nem sempre. Né? Inovação não é só sobre tecnologia, né? Não, de maneira alguma. A inovação ela é tão simples quanto eu fiz sempre dessa maneira, o que eu posso trazer de um elemento desse processo diferente, né? A gente inova todos os dias. No meu time, eu sempre tenho essa pergunta. O que a gente está fazendo diferente dessa vez? Por mais que seja um projeto, ou um evento, uma feira, que a gente faz todo ano. O que a gente está trazendo diferente? Né? E não relacionado a produto. Não é isso. É nos processos, na forma que a gente vai interagir, na maneira como a gente vai entregar esse projeto para a companhia. Posso contar um case? Claro. Vou aproveitar agora, então. Você deve ter visto, em junho do ano passado, de 2023, a agência CZ, a gente fez um rebranding nosso, né? E de fato foi um rebranding, a gente ressignificou tudo. E a gente fez um clipe, e uma música para simbolizar a mudança. E eu apareço no clipe tocando, né? Você sabe, nosso branding é todo feito em volta da música, do rock and roll e tal. E, cara, foi incrível a quantidade de pessoas que me perguntou assim, cara, por quê? Né? Que loucura fazer uma música, tipo, por que vocês fizeram isso, né? E, nossa, se expôs, né? Apareceu lá tocando, dono da empresa. Mas, ao mesmo tempo, impressionado com a autenticidade. Tipo, cara, que legal, nunca vi uma empresa, sabe, fazer uma música, aparecer, né? E até hoje as pessoas lembram disso. Então, foi autêntico, a gente fez porque a gente achou legal, fazia sentido, né, para o nosso branding, para a nossa imagem. Teve um risco envolvido, que eu sempre soube dele. Falei, cara, nem todo mundo gosta de rock, né? O nosso público não necessariamente gosta, apesar de ter uma grande parte que sim, mas tem grande parte que não. Mas no fim da conta, assim, né? Soma todas as variáveis, no fim da conta foi, cara, acho que vale a pena. Vai ser o autêntico, vai superar qualquer outro tipo de percepção. E batata. Funcionou muito. A gente usa até hoje esse recurso. Muitas pessoas até hoje me falam sobre essa ação de marketing que a gente fez. E nada mais é do que uma inovação, cara. Para o nosso mercado, para o meio que a gente está, né? Posicionado para grandes empresas, para indústrias, pessoas de marketing que nem sempre estão dentro desse contexto, entenderam o propósito de ser, sei lá, autêntico, de ser criativo, de ser diferente. Eu acho que eu gosto desse exemplo, porque o momento que a gente entra aqui pela porta da agência, a primeira coisa que você vê é a bateria ali, aquele canto da música. Então, assim, é autêntico, é genuíno, porque é quem vocês são, né? Sim. Então, se isso já está, né, definido e está claro, é difícil a fórmula dar errada, né? Porque você não está tentando ser outra agência ou outra marca. Você entra na porta, você vê isso, né? Exato. Acho que isso que é importante, e né? Você ter falado isso foi muito bom, porque eu lembro que parte da nossa discussão na época, cara, você matou a pau. A gente falou assim, cara, esse é o tipo de coisa que só a gente faz sentido fazer. Se qualquer outra agência fizer isso, não vai fazer tanto sentido se a gente fizer isso. É muito pertinente para nós. Exato. Pertinência mesmo de atividade. E, cara, foi muito legal ter feito. E como a Fernanda falou, quando você entra, a primeira coisa que você vê é a bateria. Às vezes não nem precisa entrar, porque é de vidro, né? Você já vê de fora. Muita gente já bateu aqui e perguntar se aqui é estúdio. Exato, escola de música, ou bar. Porque chama atenção, é algo nosso e é tocada, né? A gente toca real nas festas. É de verdade, tá? Eu sei tocar aquela bateria, tá? Só pra todo mundo saber. E quem quiser pode vir aqui na agência conhecer presencialmente. Eu acho que a Julia deve cantar, porque a voz dela... Menina, não. Deixa pra lá. Não, é melhor não. Eu sou ótima apresentadora, eu acho. Cantora, não. Bom, e para gerar lealdade? Propósito claro ou produto excepcional? Propósito claro. Sim, propósito claro. Também, concordo. Querem falar sobre? Apple, né? Apple acho que é o maior exemplo que a gente poderia ter. A Apple tem um propósito muito claro de oferecer os melhores produtos possíveis, mais inovadores possíveis,
meio que custe o que custar, né? Não estamos, né, palavras do Steve Jobs, não estamos dispostos a entregar um produto que seja mais ou menos. Uma vez que você entende isso para a marca da Apple, você, antes de comprar o produto, aliás, antes de saber que ele existe, né, eu já fiz esse exemplo uma vez, vamos supor que a Apple lance um microfone. Não existe microfone da Apple, mas se ela anunciar que vai lançar um microfone, a gente meio que já prevê como ele vai ser. A gente já não sabe, mais ou menos? Até esteticamente, a gente já vai pressupor que a qualidade é superior. Por quê? Porque isso está enraizado num propósito inegociável deles, ser os melhores produtos e tal. Então, isso que gera lealdade. Cara, se eles fossem lançar um microfone supostamente e eu tivesse que comprar um microfone, eu meio que compraria o deles já meio automaticamente, eu não teria outra opção, né? Sim. Então, isso é negociável. Não, vou falar o quê depois dessa? Não, então, perfeito, perfeito. Acho que o Bruno entregou essa resposta. Boa, obrigado. Mais eficaz para engajamento de marca. E essa aqui eu vou responder primeiro, vou iniciar o tema e vocês terminam, hein? Mais eficaz para engajamento de marca. Storytelling emocional ou conteúdo educativo? E eu vou responder storytelling emocional, porque antes da gente vender para um CNPJ, a gente vende para pessoas. E nós somos movidos por emoção. Toda venda deve ser gerada através de emoção. O produto em si é só uma consequência dessa emoção, do desejo que você gerou. Então, iniciei. Agora eu quero ver com vocês a resposta. Vai, Fer. Eu concordo. Eu acho que não tem como ser diferente. Um storytelling bem construído e pautado em toda essa conversa que a gente teve, ele vai entregar muito. Pode ser que depois o conteúdo educativo seja necessário. Justo. Mas, porque nem toda venda é simples, Sim, né? Exato. Mas, se você trouxe todo esse porquê dessa razão de ser de uma maneira contundente e que tocou meu coração, eu vou estar mais aberta depois também para o seu conteúdo educativo. Sim. Boa, concordo. Concorda? Também assina embaixo. Assina embaixo. Tem um princípio da publicidade, ele foi adequado para o marketing digital, que é que a sua mensagem, na verdade, ela só é fixada quando você gera algum tipo de emoção. E o engraçado dessa teoria é que pode ser qualquer emoção. Não precisa ser necessariamente uma emoção boa. Sim. Se você gerar alegria, felicidade, raiva, algum tipo de emoção, você tende a marcar mais a sua mensagem, né? Então, não é à toa que a gente vê muitos influenciadores apelando para conteúdos que nem sempre são bem vistos, mas ele está te marcando com alguma coisa, para que depois você lembre dele. Então, com certeza, antes do conteúdo educativo, a gente deveria estar pensando em como se conectar emocionalmente com as pessoas, para depois ter a oportunidade de ensinar um pouquinho, né? Boa. Show. Melhor investimento para branding, eventos presenciais ou presença digital? Uma escolha só, eu quero os dois. Começa em um, vai em Eu outro. quero a conexão depende. e eu quero também o alcance do digital. Eu não vou escolher nenhum Tá, dessa vez. pra você eu deixo, Fernando, eu deixo. Presenciais ou Eventos presenciais ou presença digital? para qual objetivo? Investimento em branding. Para a construção da sua marca. Eu vou ficar com o digital. Porque, apesar de eu... Você, Bruno, vai ficar com o digital? Vou. Já que eu tenho que escolher um ou outro, né? É difícil, tem que abrir Eu só mão de um. só vou dar esse café com leite pra Fernanda. Tá bom. Então tá. Pela abrangência. Então, entre um e outro, né? Se eu tivesse escolhido só um deles, eu faria o digital. Eu acho que eu vou ter mais sucesso do que fazer só o presencial, pela abrangência que ele me daria. Show. Nós estamos encaminhando pro final. Sério? Passou Porque rápido. Passou rápido, né? Passou. Fernanda, existem experiências, fontes, conhecimentos que somente você tem, só você aprendeu, conheceu, viveu. E eu queria muito que você compartilhasse com quem nos ouve e nos assiste boas práticas, dicas que as organizações, as empresas podem aplicar desde já ou podem aplicar para longo prazo, voltado para branding. Tá bom. É muito difícil essa pergunta. Eu vou contar um caso e aí não é a construção do branding em si, mas é a experiência que vai gerar essa construção depois. E aí, como você falou, né, que foi uma vivência, né, pautada uma vivência minha, eu vou contar para vocês. Eu trabalhei na Disney, lá em Orlando, nos parques.
E uma vez eu estava trabalhando numa das lojinhas no Magic Kingdom e veio uma mãe desesperada falando: estamos aqui há 8 horas nesse parque, só tem banheiro com descarga automática. Minha filha está morrendo de medo, ela não faz xixi há 8 horas. O que você pode fazer? Na Disney existe todo um treinamento, né, dessa experiência, e que essa experiência precisa ser mágica, ela precisa, né, precisa ser diferente. E aí eu tinha na época um telefone que eu podia ligar para falar: putz, onde que tem um banheiro que não tenha, né, a descarga automática? Algum lugar tem que ter, né? Liguei, a gente brincava que era Deus, né? Porque ele tinha todas as respostas. Liguei e me instruíram que, que só tinha um toalete, né, sem descarga automática nos bastidores. Nos bastidores onde estão princesas... Sem máscara. Mickey sem cabeça, tudo isso. Eu falei, Sem a poxa, mágica. como que eu vou levar uma criança nesse contexto? Aí acaba a magia, né? Sim. Aí, beleza, eu falei, olha, eu posso levar, né, a sua criança, só que tem que ser só eu. Mas a gente volta daqui 5 minutinhos, rapidinho. O que eu fiz? Descemos, tem parque, realmente aquela história do parque subterrâneo existe, né? O que eu fiz? Eu falei, olha, é um banheiro tão especial que só eu sei o caminho e ninguém mais pode saber. Então, vou fechar seus olhos. Pus a mãozinha, né, nos olhos da criança. E nesse momento, era quase perto da parada das 3, né, que existe todo dia. A gente foi fechando assim, quase esmagando os olhinhos das crianças, para que a gente pudesse ir no banheiro. Ela fez, né, as necessidades e tudo mais. Na hora que a gente voltou, os personagens já tinham saído. Eu falei, agora nós vamos correr até a mamãe. E fomos. A mãe, encantada, a menina, né, falou, mamãe, eu fui pro banheiro secreto, que só as princesas usam. Que demais, cara. E isso traduz a essência da marca, né, Disney, da experiência que eles tanto prezam, né? Então, para retomar a sua pergunta, né, o quanto eu gero de valor está pautado nas pequenas ações de cada dia que vão construindo a minha marca no decorrer, né, dos meses, dos anos. Uma construção de marca não é uma receita de bolo, ela não é simples e ela não se constrói de hoje para amanhã. É um trabalho perene, porque risco do estagiário, risco de algum erro acontece. Sim. Mas as decisões que a gente toma cada dia, conectado com a autenticidade, né, de cada uma das marcas, do que eu trago de genuíno, é o que vai fazer a diferença no final. Eu acho que a gente vai Baita ter história. episódio 2 para falar da Disney. Eu sou suspeita. Fica o eu trago convite. até Vem de mini. A Vem de Mini. Tenho também. Combinadíssimo. Vamos ver se o pessoal quer? Então, quem quiser, comenta, curte, compartilha, manda para todo mundo e teremos episódio 2 desse também. Boa. Não quero, já ficou o convite, tá marcado. Boa. Com prazer. Que bom. Fernanda, com base em tudo que a gente conversou, eu quero muito o seu recado final para as empresas, para as organizações. O que você deixa de última mensagem para eles? A minha mensagem é a gente sempre olhar, né, com carinho, com atenção, pensando em que o seu cliente precisa, qual é o problema que você vai resolver para ele no final do dia, né? A gente está no mercado para resolver alguma dor, para encontrar alguma oportunidade não atendida até hoje. Então, sempre esse foco externo, esse olhar aberto, né? Ele é muito importante. Ficar sentada na cadeira, às vezes é mais cômodo, mas talvez não traga, definitivamente não traz resultados extraordinários e disruptivos que estão aí para aproveitar. Uau, muito bom. Excelente. Esse foi mais um episódio do CZ Talks. Muito legal. Eu gostaria de agradecer a nossa convidada, Fernanda, por compartilhar tanta experiência
que acredito que construiu muito para mim em meus aprendizados, mas acredito que para todo mundo que nos ouviu, nos assistiu também, por compartilhar as suas histórias, seus insights. Quero agradecer também a nossa audiência, todo mundo que curte, compartilha e sempre comenta com a gente. Muito obrigada. Agradecer ao Bruno, meu colega aqui de mesa, que compartilha as ideias comigo. Muito obrigada. Tamo junto. E o meu muito obrigado a vocês. E até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.